O importante setor da construção civil se preocupa com um possível apagão de profissionais. Isso porque o Brasil hoje tem atualmente 2.600.000 pessoas trabalhando diretamente na área. Só que em 2010 eram 3.200.000, ou seja, quase 19% a menos, isso segundo dados do CAGED. E mais, um estudo do Sindicato da Indústria da Construção Civil, feito com quase 800.000 profissionais da área em 22 estados, revela que entre 2016 e 2023 houve um aumento da média de idade das pessoas que trabalham na construção, de 38 para 41 anos. Outro termômetro vem da Pesquisa Nacional de Sondagem da Construção, feita mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. O levantamento de fevereiro apontou que 25,7% dos empresários do setor estavam preocupados com a escassez de mão de obra aqui no país. Para entender melhor esse cenário, a gente faz conexão com a Ana Maria Castelo, que é coordenadora de projetos de construção do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News, Ana Maria. E eu começo perguntando por que, né? A gente pode ter esse apagão, uma vez que os dados não são muito animadores. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Na verdade, a gente precisa lembrar, né, que o setor da construção é um setor intensivo em mão de obra. Portanto, em todos os períodos em que o setor começa a crescer num ritmo mais forte, essa começa a ser uma questão recorrente. Falta mão de obra. E de lá, desde que você falou, de 2010 para cá, a questão se tornou mais complicada porque houve um maior envelhecimento da população. Uma outra questão também que está por trás desse problema é o fato de que os jovens, né, cada vez se interessam menos por um trabalho onde que tem essa característica, né, de ser mais puxado, mais pesado. Então, junta aí, né, esse aquecimento do setor com a menor atratividade para os jovens. Então, isso gera essa dificuldade que o setor está observando agora e que tende a aumentar, porque as perspectivas são de maior aquecimento da construção em 2024. Pois é, e que já vinha também de um alerta sobre a necessidade de qualificação profissional, até para uma melhor remuneração, não é? Sem dúvida, essa é uma questão muito importante. O que os empresários, inclusive, estão reportando é a falta de mão de obra qualificada. Então, há necessidade, sim, de treinamento, né, nosso contingente para torná-los, né, mais aptos a trabalhar nas necessidades do próprio setor. Agora, há uma outra questão também que é muito importante, né, que é a necessidade do próprio setor aumentar sua produtividade, ou seja, né, investir em modernização e industrialização. Esse é um aspecto que aí eu diria que é mais de médio e longo prazo, mas que é importante também para o setor, para ele dar conta dessas dificuldades que são recorrentes no período de crescimento. Pois é, a gente vê realmente, principalmente em algumas regiões do Brasil, aquela forma antiga de se construir. Por exemplo, no interior de São Paulo, muito o tijolinho tradicional ou o tijolo baiano, dando um exemplo, né? Mas é necessário que a gente faça uma reciclagem com novos formatos, novos materiais, novos processos. Sim, sem dúvida, né? Na hora que a gente olha a produtividade do setor da construção, ele é um setor que tem a produtividade abaixo, por exemplo, da indústria de transformação. E esse gap, ele precisa ser reduzido ou eliminado até justamente com novos processos, processos mais modernos, como você falou, materiais, industrialização, tudo isso. Então, para isso é preciso, né, investir, né, nessa modernização. Claro que isso não ocorre da noite para o dia. O lado bom, ou a boa notícia, é que essa discussão já está inserida dentro da agenda setorial. Mas a construção é um setor muito heterogêneo, como você mesmo falou, né? Você olha, né, o interior, você olha localidades menores, a dificuldade é maior de investir nesse processo de modernização. Mas eu diria que a gente está avançando. É um processo longo, mas que precisa realmente caminhar para que a gente possa ter uma melhoria de produtividade e menos problemas com a questão da mão de obra. Pois é, até porque no cenário de hoje, aquele bom profissional, ele está sendo disputado. E disputado mesmo com fila de espera. E quem vai contratar, muitas vezes, tem que desembolsar um valor maior, não é? É a lei da oferta e da procura.
Sem dúvida, o maior aquecimento do mercado gera também, né, essa maior demanda, o maior aquecimento repercute também no valor da mão de obra, né, no custo dessa mão de obra. E, por um lado, isso acaba sendo também um estímulo para se investir nessa modernização. Quer dizer, a escassez, né, o aumento do custo acaba sendo um estímulo para se investir na modernização do setor. Pois é, lendo aqui algumas pesquisas, Ana Maria, eu vi alguns depoimentos que diziam o seguinte: eu vou ser motorista de aplicativo, que eu ganho mais do que se for trabalhar na construção civil, por exemplo. Então, os tempos vão mudando, as tecnologias vão mudando também, os mais jovens vão tendo acesso, como você já mencionou aqui, a outras oportunidades de trabalho. Porém, a construção civil é uma área fundamental no nosso país, assim como o agronegócio também, a gente sempre traz aqui no Conexão. De fato, as iniciativas que estão sendo tomadas hoje são capazes de realmente evitar esse gap, de evitar esse possível apagão de profissionais? Olha, uma questão que, sem dúvida, né, dificulta esse processo é o fato de que o setor é cíclico, né? Então, você tem períodos de maior crescimento com o aumento do investimento e isso estimula a que as próprias empresas investam em tecnologia. Mas nos períodos de queda, você acaba dispersando essa mão de obra qualificada. Então, essa é uma dificuldade relacionada à própria característica do setor. Mas a gente observa, se a gente olhar as economias desenvolvidas, né, o quão mais modernizada é a construção. Inclusive, existe um gap muito grande da produtividade da construção brasileira em relação aos países desenvolvidos. Então, avançar, né, em busca dessa modernização, sem dúvida vai tornar o setor mais atrativo para os jovens e permitindo até esse amadurecimento, né, que você mencionou no início, né? Pessoas com mais idade, mais mulheres também trabalhando no setor, tudo isso contribui para melhorar um pouco essa dificuldade que hoje o setor está observando. Ana Maria, um outro ponto que eu gostaria da sua opinião é o seguinte: alguns setores a gente vê como a mecanização ela contribui no sentido de não precisar tanto da mão de obra, de pessoas, não é verdade? Já, qual que é a sua análise em relação à construção civil? Porque por mais que tenham novas metodologias e alguns materiais mais modernos, enfim, ali a presença do pedreiro ela é muito importante. Não, sem dúvida, ela é muito importante, mas sim, nunca vai deixar de ser importante, né? A grande questão, assim, é que essa modernização, essa mecanização, ela precisa avançar mais, né, em relação ao quadro que a gente tem hoje. Uma pesquisa que a GV fez no ano passado justamente indicou que o nível de modernização, de industrialização da construção é muito baixo ainda. Por uma série de razões, né? Que aí vai desde questões tributárias, mesmo a questão mesmo de necessidade de mudança no perfil, na forma em que é feito o financiamento do setor, a própria gestão né, precisa também estar mais aberta aos novos processos. Então, há uma série de fatores que precisam ser transpostos, né, uma série de dificuldades que precisam ser transpostas para que a gente possa avançar mais nessa modernização, que ela hoje, sem dúvida, é melhor do que alguns anos atrás, mas ainda temos aí um percurso muito longo, muitos desafios para a gente conseguir avançar e tornar o setor mais produtivo. E com isso a gente dá conta das necessidades nossas, né? Déficit habitacional, déficit de infraestrutura, quer dizer, o aumento da produtividade é algo fundamental para que a gente possa dar conta de todas essas dificuldades. Exatamente, é um setor muito essencial aqui para o país, esperamos vencer esses desafios todos, seguimos acompanhando. Ana Maria, muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigada.